Quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, eu tive o meu primeiro relacionamento. O nome dele era Mike e ele era um aluno do último ano em uma escola diferenciada na cidade vizinha. Nós nos conhecemos através do Facebook. Ele me mandou uma mensagem e começamos a conversar a partir daí. Começamos a sair juntos e ir aos jogos um do outro. Eu ia aos jogos de futebol dele e ele ia aos meus jogos de softball. Oficialmente, nos tornamos namorados após algumas semanas. Como estávamos no ensino médio, não saímos em muitos encontros tradicionais, como jantar ou tomar algo. Nossos encontros geralmente consistiam em comer burritos, dar uma volta de carro ou ficar na casa dele, já que os meus pais estavam sempre em casa e tornavam tudo estranho caso quiséssemos fazer algo. A melhor maneira de descrever Mike é que ele era um pouco explosivo. Ele era bem grande para um jovem de apenas 17 anos. Mesmo ele fazendo parte de um time de futebol da escola, o mesmo não se associava aos atletas populares. Ele se relacionava mais com um grupo de pessoas que gostavam de fumar maconha e com uma turma mais comum. Pelo menos foi o que ele havia me dito. Como eu não estudava na mesma escola que ele, eu não tinha ideia com quem ele andava. Também não conheci muitos dos seus amigos. Na maioria das vezes, ficávamos apenas nós dois a sós, ao invés de fazer programas em grupo. Como ele morava um pouco longe e eu ainda não tinha minha carteira de motorista, isso se tornava irritante. Sinceramente, comecei a desenvolver sentimentos por um garoto chamado Andrew. Ele era da minha escola e da mesma série que eu, e foi tudo no mesmo tempo que eu estava namorando o Mike, que eu percebi que eu estava perdendo interesse no meu namorado. Eu queria tentar coisas novas com Andrew. Foi então que, em uma certa noite, quando Mike queria sair, eu pedi a ele para me buscar, pois eu precisava conversar com ele. Ele percebeu imediatamente que algo estava errado quando eu disse isso. Quando ele me buscou, saímos para dar uma volta de carro e eu disse a ele que achava que deveríamos dar um tempo. Ele se recusou a aceitar no que eu estava falando e exigiu com raiva. Ele queria saber o que ele havia feito. Foi quando eu disse a ele que simplesmente eu sentia que não gostava mais dele como namorado. Naquela hora, e foi nesta hora que ele ficou tão bravo que socou o painel do carro com tanta força que deixou uma grande marca nele. Ele começou a gritar e aquilo começou a me assustar. Eu estava prestes a sair do carro, mas ele me impediu. Ele colocou a sua mão no meu ombro, dizendo para eu não ir embora, pois ele me disse que estava apenas com raiva, mas que ele me levaria para casa. Ele colocou o carro em movimento novamente e começou a dirigir enquanto nos falávamos. Ele ficava cada vez mais irritado enquanto continuava me pedindo por mais detalhes do que ele havia feito de errado. Ele começou a passar por sinais que estavam fechados e foi quando eu percebi que não estávamos indo na direção da casa dos meus pais. Pedi a ele para parar e me deixar sair. Ele gritou e disse que não. Estávamos nos aproximando de uma área arborizada e foi quando eu comecei a ficar realmente assustado. Eu nunca tinha visto ele daquele jeito antes. Ele estava me mostrando um lado louco de si mesmo. Eu saí do carro quando ele parou no lado de uma estrada tranquila e ele começou a gritar para que eu voltasse, mas eu não voltei. Depois de um tempo, a minha mãe veio me buscar. Mike me mandou uma enxurrada de mensagens de desculpa mais tarde naquela noite, mas eu não respondi nenhuma. 2 dias depois, saí de casa para ir a pé para a casa do Andrew, pois tinha planos de sair com ele. Ele morava a apenas 2 quadras de distância de mim. No caminho, avistei alguém do outro lado da rua, não muito longe por detrás de mim, andando no mesmo ritmo que eu. A pessoa estava usando um moletom com o capuz levantado
e eu não conseguia ver o rosto dela. O movimento de pessoas na nossa quadra não era muito comum, mas também não era super estranho. E quanto mais perto eu chegava da casa do Andrew, mais próximo a pessoa do outro lado da rua chegava. E conforme continuei subindo a rua, me virei novamente e vi que a pessoa agora estava do mesmo lado da rua que eu. Foi nessa hora que o meu coração começou a acelerar. Comecei a andar mais rápido. A casa do Andrew estava próxima. Mandei uma mensagem para ele para sair, por favor, porque eu achava que eu estava sendo seguido. Ele respondeu de volta dizendo ok. Virei mais uma vez quando ouvi o som de sapatos correndo na calçada se aproximando por detrás de mim. E vi o cara de moletom preto correndo na minha direção. Gritei desesperadamente e corri o mais rápido que eu pude, por cerca de uns 5 segundos antes de ver o Andrew correndo para a frente da casa dele. Completamente confusa, eu me virei novamente. Foi quando eu vi que o cara de preto agora estava correndo na direção oposta à minha pela rua. Eu continuo dizendo cara de preto, mas eu sei que era o Mike. Aquele cara tinha a mesma altura dele. Pelo que eu pude perceber, algumas coisas aconteceram depois disso, como receber ligações sem identificador de chamadas e ver o carro do Mike estacionado em frente à casa dos meus pais no meio da noite. Os meus pais estavam cientes do que estava acontecendo, até que um dia o meu pai nos levou até a casa do Mike, bateu na porta da frente enquanto eu estava no carro. Ele teve uma longa conversa com os pais do Mike. Eu abaixei as janelas para ouvir, e principalmente o que meu pai gritou foi que ele não se importa com a idade do Mike, mas que ainda é assédio, e se ele continuar tentando entrar em contato comigo de qualquer maneira, nós envolveríamos a polícia. Isso acabou funcionando. O Mike parou de tentar entrar em contato comigo depois disso. Para aqueles que estão se perguntando, o Andrew e eu acabamos namorando por cerca de 1 ano. O meu relacionamento com Mike foi uma lição precoce da minha vida, para ficar atenta aos sinais de alerta. Tudo começou quando a Kelly e eu nos conhecemos pelo Bumble, e ao descobrir que ambos frequentávamos a mesma faculdade, baseamos a nossa conversa nisso e em pessoas que poderíamos conhecer em comum. Depois de nos vermos por cerca de 1 mês, acabamos nos tornando oficialmente um casal de namorados, e por cerca de 6 meses, como na maioria dos relacionamentos, tudo no início parecia ótimo e nos dávamos bem, mas a ilusão de sermos um casal feliz acabou desaparecendo depois de alguns meses, quando a Kelly começou a se tornar muito controladora e obsessiva em saber o que eu estava fazendo a todo o tempo. Quanto mais tempo namorávamos, mais eu percebia que ela não tinha muitos amigos, talvez 1 ou 2 no máximo. Então, quando eu saía para encontrar os meus amigos nos finais de semana e sem ela, ela sempre me enviava mensagens obsessivas a cada 15 minutos, pedindo provas de onde eu estava. E se eu estivesse em algum bar sem ela, a mesma surtava completamente. Ela me obrigava a compartilhar minha localização com ela, e depois de 4 ou 5 meses de namoro, chegamos a um ponto em que eu não aguentava mais. Ela tinha tempo demais para se preocupar com o que eu estava fazendo constantemente. Porém, eu nem podia ver mais os meus amigos sem ser constantemente atacado e interrogado por ela. Certa noite, as coisas ficaram pior do que nunca. Admito, eu havia acabado em um bar completamente bêbado com um grupo de amigos. Começamos na casa do meu amigo Kevin, e eu não tinha pretensão nenhuma de acabar em um bar. Quando eu cheguei em casa, a Kelly estava me esperando na frente da casa da minha mãe, com um olhar completamente de uma pessoa maluca. Foi uma das primeiras noites no qual ela acabou me agredindo fisicamente, me batendo repetidamente enquanto gritava, me chamando de traidor sujo
entre outras coisas insanas. Tudo isso causava um escândalo danado do lado de fora. Acabou sendo um verdadeiro show para os vizinhos ouvirem. Eu não tive uma outra escolha, a não ser segurá-la pelos braços e pedir para ela se acalmar. Mas ao invés disso, ela começou a gritar, dizendo como: "Me solte, eu vou chamar a polícia, você está me agredindo." Eu fiquei tão assustado com tudo aquilo que eu acabei a soltando. Em seguida disse a ela que havia acabado o nosso relacionamento. Depois do nosso término, todos os dias eu recebia mensagens e mais mensagens, que variavam de raiva a um suposto arrependimento, e que em seguida retornava para a raiva. Eu me senti mais confortável bloqueando a Kelly por um tempo, mas isso não foi o fim, pois pouco tempo depois, um dos meus amigos que a seguia no Instagram me enviou uma captura de tela de uma foto, no qual ela havia postado com um cara bem alto e com uma aparência completamente esquisita. Parecia até que ele queria matar alguém. Eu acabei fazendo uma piada com os meus amigos dizendo: "Nossa, vejo que ela deu uma melhorada no seu relacionamento." E dias depois, a Kelly fez algo impossível. Eu estava confortável na minha cama, na suposta segurança da casa. Eu estava sozinho em casa. Como sempre, eu estava morando na casa dos meus pais, quando eu vi batidas na porta da frente, lá na parte de baixo. Eu pulei da cama e fui para a sala para ouvir. Havia um homem gritando do outro lado. Ele gritava: "Abra a porcaria da porta! Abre agora!" Eu não o reconheci. Eu não queria que ele soubesse que eu estava em casa. Em seguida, um número aleatório estava ligando para o meu celular. E quando eu não atendi, eu recebi uma mensagem de alguém me ameaçando de morte e me mandando abrir a porta antes que ele quebrasse a janela. Bom, ignorei essas mensagens e liguei para a polícia logo em seguida. Foi quando eu vi os vidros do lado de fora quebrando. Olhei pela janela e vi um cara cabeludo e enorme. Era familiar. Ele estava ao lado do meu carro. Ele estava quebrando as janelas do meu carro. Foi nessa hora que eu acabei reconhecendo o cara como sendo o da foto com a Kelly. Enquanto eu estava no telefone com a polícia, eu expliquei que a maluca da minha ex-namorada enviou o namorado atual dela para me ameaçar em minha casa e que ele estava danificando o meu carro. Respondi a várias perguntas enquanto a polícia estava a caminho. Enquanto isso, o homem continuava gritando coisas do lado de fora, batendo na porta da minha casa e me enviando mensagens ameaçadoras. A polícia chegou surpreendentemente rápido para o meu alívio e acabaram capturando o cara ainda na frente da casa dos meus pais. Eles o viram sair do degrau da frente quando o homem viu o carro da polícia se aproximando. Eu saí imediatamente e mostrei ao policial o meu carro danificado e as mensagens que eu havia recebido. Aquele homem enorme e raivoso ainda estava me gritando, dizendo que eu iria pagar por falar merda sobre ele para a Kelly. Então eu disse a ele que eu não falava com a Kelly há meses. E ele então disse: "Ah, é? E as mensagens? E as mensagens que você fica enviando para ela?" Ele falava tudo isso enquanto já estava algemado. Então eu disse a ele: Que mensagens que ela recebeu?" Então ele me acusou de estar mentindo. Então, depois que ele foi levado em um dos 2 carros da polícia, eu dei ao segundo policial todas as informações que ele precisava sobre a situação entre a Kelly e eu, e ele disse que eu tinha um bom caso de assédio e que eu deveria solicitar uma ordem de restrição imediatamente. Ele disse para eu ir à delegacia no dia seguinte, e foi o que eu fiz. Mas também eu desbloqueei a Kelly e perguntei a ela o que ela havia dito ao namorado dela. Depois de um tempo ela me respondeu alegando que não tinha ideia do que eu estava falando.
Eu enviei a ela uma longa mensagem de desabafo, basicamente contando sobre a minha ordem de restrição e dizendo a ela para procurar algum tipo de ajuda, pois ela precisava. Depois desse dia, eu nunca mais ouvi falar dela, nem do agora ex-namorado maluco, e de acordo com meu amigo, ela excluiu a foto com ele literalmente no dia seguinte ao ocorrido. Atualmente, eu tenho uma ordem de restrição contra ela e seu ex-namorado Javier Cruz. Namorei com meu ex, o Kian, por 2 anos. Foi um relacionamento tóxico e abusivo. Sofri muito abuso físico, mas sempre tive muito medo de deixá-lo. Moro com a minha mãe, que é solteira, em uma região perigosa da cidade. Um lugar onde eu passei por toda a minha infância. Sendo uma garota que voltava para casa sozinha à noite, o que foi parte da razão pela qual eu fiquei com o Kian por tanto tempo. Ele é um cara grande e eu senti uma sensação de proteção com ele. Isso quando ele não me fazia me sentir uma merda. Bom, uma grande razão pela qual eu fiquei com ele até o fim foi porque eu tinha medo de como ele reagiria se eu tentasse terminar com ele. A minha mãe sempre o odiou, pois ela sabia que ele não era bom para mim. E infelizmente, eu demorei um bom tempo para romper os laços com aquele homem. E quando eu rompi, eu fiz por mensagem, porque eu sabia que se eu fizesse pessoalmente, ele me agrediria ou enlouqueceria. E mesmo assim, ele não aceitou bem. Segundos depois de eu ter enviado uma mensagem, ele tentou me ligar repetidamente. Eu não atendi porque eu estava com medo. Então, após a 3ª ou 4ª tentativa de ligação, ele começou a digitar por alguns minutos. E a mensagem que eu recebi dele foi um longo parágrafo me xingando. Eram muitas palavras escritas em letras maiúsculas. Eu enviei uma mensagem de volta dizendo que poderíamos conversar sobre isso pelo telefone no dia seguinte, quando ele se acalmasse. É claro que ele me enviou um outro parágrafo. E eu não li de imediato porque eu estava prestes a chorar. Eu não queria lidar com aquilo naquele momento. A minha mãe estava trabalhando em seu 2º emprego e ela não chegaria antes das 2 horas da manhã. Por eu saber que eu tinha aula no dia seguinte, decidi então dormir mais cedo, por volta das 10 horas da noite. Mas adormecer foi difícil com a minha mente agitada pensando na situação. Acordei no meio da noite com um som vindo de fora do meu quarto. E quando eu olhei para o relógio, era por volta de 1 da manhã. Não era incomum acordar com a minha mãe chegando em casa tarde da noite depois do trabalho. Eu fiquei surpresa, porque ela estava em casa mais cedo naquela noite. Sentei-me e vi algo sentado na beira da minha cama. Eu percebi que era minha gata Nala, que saiu da cama e foi para o corredor. Em seguida, eu chamei pelo nome da minha mãe. Todas as luzes estavam apagadas. Eu sabia com certeza que eu havia escutado algo na sala de estar. Eu acendi as luzes da sala de estar, mas para minha surpresa não havia ninguém. Eu fui para a porta da frente para ter certeza de que estava trancada. E sim, a porta estava trancada. Em seguida eu fui até a janela e verifiquei a entrada da casa, e o carro da minha mãe não estava no local. Então eu achei que talvez eu estivesse apenas ouvindo coisas, e voltei para o meu quarto e fechei a porta logo em seguida. Então eu voltei para a cama. A Nala já havia voltado para o mesmo lugar de costume que ela ficava. Eu tentei voltar a dormir, e quando de repente eu ouvi um outro som. Corri para a sala de estar novamente, e a minha mãe ainda não estava em nossa casa. De repente um estalo veio em minha mente. Eu me lembrei que o Kian sabia onde guardávamos a chave reserva no quintal, e que ele talvez estivesse entrado na nossa casa.
Corri para o meu quarto e liguei para minha mãe pelo meu celular e disse a ela tudo o que estava acontecendo dentro da nossa casa. Então ela me disse que eu poderia estar apenas ouvindo os ruídos da nossa casa. Foi aí que eu percebi que a minha mãe não tinha dado muita ideia para o meu achismo e me deitei na minha cama novamente. Nala ainda estava na mesma posição. Eu acendi a luminária e fui pegá-la, mas quando vi os seus olhos abertos e sem vida e que ela não estava respirando, eu tive a terrível certeza que a minha gata estava morta. Na hora eu cobri a minha boca para não gritar. Eu estava em pânico. Foi então que eu tive a certeza que o Kian estava na casa e que havia feito aquilo para me punir. Eu tranquei a porta do meu quarto e liguei para a polícia e sussurrei ao telefone, dizendo que o maluco do meu ex-namorado havia invadido a minha casa e que eu mesmo havia matado a minha gata. O policial me disse para eu me esconder e esperar dentro do guarda-roupas do meu quarto. Ele ficou na linha comigo. Foi então que, com pouco tempo, ele me disse que a polícia já estava em minha casa e que a porta estava destrancada, porque eles haviam acabado de entrar. Foi aí que eu deduzi que o Kian provavelmente havia acabado de sair. Rapidamente, eu fui até a sala de estar e me encontrei com os 2 policiais. Eu estava chorando desesperadamente por causa da minha gata Nala. A primeira coisa que eles me perguntaram foi onde ele estava. E eu disse que eu acho que ele tinha ido embora. Em seguida eu mostrei a eles o meu gato e a mensagem do Kian. A minha mãe chegou logo depois que eu a chamei. E ela também chorou pela Nala. A polícia acabou não sendo muito útil, dizendo que sem evidências reais, eles não poderiam simplesmente prender alguém. Nala não tinha marcas de facadas ou qualquer coisa do tipo, então por mais estranho que pareça, nós nem conseguimos provar que ela foi provavelmente assassinada por Kian como vingança a mim. E no dia seguinte, minha mãe trocou as fechaduras da casa. A chave reserva no quintal ainda se encontrava lá, mas Kian poderia facilmente tê-la colocado de volta. Eu bloqueei o número do Kian e de todas as redes sociais dele. Todas as evidências apontavam para ele como responsável. A minha mãe e eu passamos pelo processo de obter uma ordem de proteção contra ele, e o juiz emitiu uma temporária antes da data do tribunal. A última vez que eu vi o Kian foi no tribunal, onde, felizmente, o juiz determinou que a ordem de proteção permaneceria em vigor. Ainda penso com frequência que o Kian estava provavelmente em algum lugar da sala de estar, se escondendo e me observando a todo tempo.